Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá, nos últimos dias, que se estabelecerá o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alcançará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Porém tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. São agoreiros como aos filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. De Sião veio a lei, né? Veio Yahushua com a palavra, com a libertação, mas o povo não quis dar ouvidos, né? Ficou nos costumes do povo do Oriente. Continuou vivendo ainda nos seus pecados, mesmo a liberdade estando aqui, na palavra de Deus. E lembrando que nós já mencionamos, né, que esses estrangeiros, quando diz a palavra aqui, para os tempos hoje, os pessoal da teologia, os anjos caídos, né, que ensinou a teologia, que criou a teologia, né. Então, o pessoal, em vez de ficar na palavra e obedecer a palavra, cada um na sua casa, com o próprio Deus, orientando e ensinando, né, correram para a teologia, correram para os que ensinam a teologia, o engano, a mentira, anjos caídos. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente ouve a palavra estrangeiro, nós entendemos que são povos distantes, pessoas distantes, não são pessoas da nossa terra, são pessoas de longe. Então, nós conhecemos a palavra como a nossa terra, mas quando saíram da palavra do Eterno, então foram para esses estrangeiros, esses povos desconhecidos, esses povos de longe, que a palavra hoje nos traz como os demônios. Então eles são sim, povos distantes, povos de outra terra, povos desconhecidos, onde as pessoas foram receber conhecimento de livros, inspirado por escritores, que ninguém sabe de onde vieram essas inspirações, ninguém sabe de que espírito veio aquele escritor para trazer conhecimentos tão distantes, tão longe, do qual estávamos acostumados e sabia que a nossa terra é as escrituras sagradas, é a palavra do Eterno. Então, para os que saíram da sua terra, a palavra do Eterno, e foram para esses estrangeiros, depois do arrebatamento, eles vão entender tudo, eles vão ficar sabendo de tudo o que os estrangeiros fizeram com eles e quem eram os estrangeiros. E o Eterno me lembra de Noemi. Noemi, que morava na cidade de Jerusalém, que era a terra do pão, a terra da palavra, a terra do Deus único, o Deus vivo. E Noemi foi para a cidade de Moabe, ela foi atrás dos estrangeiros. Ela foi servir a deuses estranhos. E lá os filhos dela morreram, o esposo dela morreu. E Noemi indo para os estrangeiros, indo para os estranhos, os desconhecidos, Noemi encontrou a morte.
e pela misericórdia do Eterno, ela ficou viva e ela reconheceu que ela devia voltar para Jerusalém, a terra do pão, e ela não deveria ter saído da cidade dela, do povo dela, da terra dela. Então, quando aconteceu o arrebatamento, o Eterno só vai ter salvação, vida eterna, para os que reconhecerem os estrangeiros como a morte, e eles terão os 2 canais, o Espírito Santo ministra, e o azeite na lâmpada, como a terra do pão, como a terra do Eterno, a palavra. Então, os que se voltarem para a palavra, então o Eterno irá alcançar com a salvação a vida eterna. Mas eles vão primeiro conhecer os estrangeiros. Quem eles são, de onde eles vieram e que eles são a morte. Eles são os demônios. Esses são os estrangeiros. E os cavalos e os carros são as pessoas que os demônios usam. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. O povo se inclina e os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoarás. Deixa eu falar uma coisa. Por trás dos ídolos são os demônios. Por trás da teologia são os demônios. Então esses deuses estranhos, esses povos estranhos, eles são ocultos. Eles estão nos corpos das pessoas. Então, através dos corpos das pessoas, é que eles levaram os povos do Eterno, os anjos arrependidos, aí após eles, saindo das Escrituras Sagradas, saindo da palavra do Eterno. Então, depois do arrebatamento, todos vão entender, todos vão compreender, porque por mais que estejam os canais aí, ainda não estão vendo os estrangeiros na terra, os demônios na terra, mas já é para se entender, analisar e ter uma noção da decisão que vai tomar, para não precisar ver os demônios na terra, para depois se decidir. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Deixa eu falar uma coisa. É tipo assim, hoje o pessoal vê a palavra do Eterno como uma religião que está excluída a um certo povo. E a palavra do Eterno não tem mais compromisso com ninguém de outras religiões. Então a palavra do Eterno ficou um livro exclusivo a um povo que espera o Salvador. Mas esse povo também se perdeu. Eles não estão mais no caminho das Escrituras, mas eles ainda têm a palavra como regra de conduta para esperar esse Salvador. Ainda que eles não tenham essa regra de conduta e ainda que eles não andem conforme a palavra instrui, mas eles esperam o Salvador. Então, a palavra do Eterno não se refere unicamente a este povo que aguarda o Salvador. A palavra do Eterno é a palavra eterna, é a vida eterna. Então, quando o dia do Senhor acontecer, que vai manifestar todas as coisas, a palavra do Eterno não vem para julgar só os pobres, os miseráveis, os infelizes, os sofredores, os necessitados dessa terra. A palavra do Eterno vem sobre todos, sobre grandes, sobre pequenos, sobre reis, sobre pessoas de autoridade, pessoas de poder. A palavra do Eterno vem assim de uma forma soberana, de uma forma exaltada, de uma forma grandiosa, que ela vem como um peso de julgamento sobre o mundo, sobre a terra, sobre as nações. E não vai existir ninguém de poder, ninguém de autoridade,
ninguém de nome que possa escapar desse julgamento, ou que esteja à altura de se livrar desse julgamento. Então vai ser o julgamento do Eterno. A palavra vindo julgar a humanidade, todas as nações. E não importa o nível de intelectualidade dessa pessoa, não importa o conhecimento dela, não importa a pessoa de autoridade que ela é, não importa quem ela é, de onde ela veio, de onde ela saiu, como ela nasceu nessa terra, não importa. Ela está em um corpo de carne, esse corpo de carne é uma referência de Adão e Eva, então ela está debaixo do julgamento. Ela está debaixo do domínio da palavra, do poder da palavra, da autoridade da palavra, e ela vai ser julgada segundo a palavra. Então esse alerta do Eterno, que ele diz que ele está vindo, que ele está mandando que se prepara para a vinda dele, a palavra, a autoridade, o juiz, o único que julga retamente, é o juízo dele sobre esse mundo, sobre essa terra, aonde ele vai julgar segundo a palavra dele. Então não importa se a sua religião não lê a palavra, não importa se você não invoca a palavra, não importa se você não espera um Salvador, se você não buscou um Salvador, não importa. Não importa o seu nível de cultura, não importa a sua tradição, não importa a sua religião, não importa a que Deus, que tipo de Deus você serve, não importa. Isso não diz respeito a você nem ao seu Deus. Isso diz respeito ao seu corpo de carne, ser da descendência de Adão e Eva, e você ser um anjo arrependido, que habita um corpo de carne. Então a palavra do Eterno vem para você, anjo arrependido, que é uma alma vivente e habita em um corpo de carne. Então esse julgamento vem para você, a palavra vem julgar você, segundo o que está escrito. E isso não tem a ver se você espera um Salvador, se você não espera. Isso não tem a ver com sua religião, não tem a ver com o seu Deus, não tem a ver com nada. Tem a ver com o Eterno vir julgar todos os anjos arrependidos, segundo a palavra. Então o dia do Senhor se trata disso. E é disso que o Eterno está alertando, e pela palavra, através dos vasos, mandando tratar desse alerta, esse despertar do julgamento dele vindo sobre a terra. E ninguém vai escapar. Não importa a autoridade que é, não importa o poder que tem, não importa quem é ele, o nome dele, onde ele mora, o que ele faz. Não importa. Vai estar debaixo do julgamento do Eterno e vai ser julgado segundo a palavra. E só tem uma saída: o reino do Eterno ou o lago de fogo. E assim a palavra vai decidir sobre a vida de todos que habitam na terra. E não importa quem ele é, importa que o Eterno vai julgar, segundo a palavra. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os cavalos de Bessã. A questão desses soberbos, desses altivos, o que o Eterno quer que nós falamos? É tipo assim, esse pessoal aí que eles se acham os poderosos, os grandes. Eles são os anjos caídos que nasceram em um corpo de carne. Porque os anjos caídos são os anjos da rebelião, que se rebelaram com Lúcifer, lá no reino. E quando o Eterno veio para ter uma reconciliação e eles se arrependerem, então eles não se arrependeram. Então o Eterno tirou a vida eterna deles e eles morreram, eles são a morte. Então, quando acontece um casamento aí, uma união aí dos corpos, uma mulher e um homem se ajuntam, que gera uma criança lá dentro, o demônio vai e entra naquele feto e ele nasce em um corpo de carne. Ninguém nunca vai saber que dentro daquele corpo tem um demônio. Mas é assim que funciona. O demônio está lá. Então esses grandes homens de poder, de autoridade, essas autoridade máxima do mundo, esses que governam o mundo, são eles os anjos caídos. Então são os anjos caídos dentro dos corpos de carne, e são os demônios que não têm corpo, são em espírito,
E eles também, unidos a esses demônios nos corpos de carne, é quem governa o mundo. Então, esses demônios nos corpos de carne, que eles estão nesse poder, nessa autoridade, são eles que fazem as guerras, são eles que trouxeram a religião. Então, eles fizeram tudo para os anjos arrependidos afastar do eterno e não ter a oportunidade de voltar para o eterno. Eles transformaram a palavra em uma religião, em um livro religioso. Então, todo tipo de situação eles trazem nessa terra com um único propósito e objetivo. Os anjos arrependidos não têm a oportunidade de conhecer a palavra, de entender toda a história da queda da rebelião e quem são eles e voltar para a palavra, serem obedientes à palavra para serem salvos, conforme Yahushua veio salvar os anjos arrependidos. Então, quem perde os anjos arrependidos nessa terra são os anjos caídos. E eles são essas pessoas grandes, eles são pessoas famosas, eles são pessoas influentes, pessoas que influenciam os anjos arrependidos a viver em práticas que desagradam ao Senhor. E eles não têm envolvimento com a palavra para serem obedientes e ser salvos. Então, o que vai acontecer com esses anjos caídos? Com esses anjos caídos, eles não vão ser salvos, porque eles já são a morte, eles já estão mortos, são apenas demônios em corpos de carne. Quando acontecer o arrebatamento, eles vão trabalhar muito mais contra os anjos arrependidos, para eles não ser salvos. E quando acontecer que os que der a vida for salvo, e alguns que não for salvo, de anjo arrependido, então vai acontecer que Yahushua vem das nuvens, não para essa terra, não para esse mundo, vai apenas aparecer no céu. E vai acontecer que os anjos do Eterno vêm para resolver essa situação, que os que estão na terra vão subir para lá no firmamento seu julgamento. E o que acontece com esses anjos caídos em corpos de carne? Eles não vão subir, porque eles já estão julgados e condenados ao lago de fogo. Então, como é que o Pai vai tratar com eles? Unicamente já mandar eles para o lago de fogo. E os que vão ser julgados são os arrependidos, lá no firmamento. Então, esses anjos caídos, que governam o mundo em corpos de carne, que eles são os importantes, eles são os homens de poder, eles são os que mandam, eles são os soberbos, eles são os altivos, eles têm umas atitudes que agem como se fosse Deus. Mas eles não são. Mas eles também trouxeram a religião para levar os anjos arrependidos a adorar eles como se eles fossem deuses. E também os anjos que vieram na terra ter caso com as mulheres, que também são caíram da posição de anjos para demônios, eles também, esses anjos de corpos de carne aqui na terra, levam os anjos arrependidos a adorar esses anjos caídos como Deus. Então esses anjos caídos no poder, na autoridade, no comando, eles causam a grande destruição dos anjos arrependidos, a grande perdição dos anjos arrependidos. Então eles trazem a música, eles trazem os cantores famosos, eles trazem pessoas grandes, pessoas influentes, eles trouxeram as faculdades para que os anjos arrependidos agora tenha quem eles ouvir, tenha quem dirija a vida deles, tenha quem instrua eles em qualquer situação. Então eles providenciaram de uma forma assim tão grande resolver a vida dos anjos arrependidos, que os anjos arrependidos não precisam mais da palavra, não precisam mais orar ao Eterno, não precisa mais que o Eterno ajude em nada, não precisa mais do Espírito Santo. Então os anjos arrependidos, eles só precisam de uma religião, eles só precisam de cantores gospel, eles só precisam dos teólogos, e eles só precisam ser religiosos. Porque os anjos caídos, demônio em corpos de carne, eles trouxeram um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, um mundo onde tem tudo. E o anjo arrependido não precisa mais de nada. Mas o anjo arrependido precisa voltar para as Escrituras Sagradas, para se arrepender, para ser salvo. Porque esse mundo dos anjos caídos vai ser lançado no lago de fogo. Por mais que eles sejam orgulhosos, por mais que eles sejam soberbos, por mais que eles queiram ser Deus, se passar por Deus, o Eterno vai vir tratar com eles. O Eterno vai vir resolver com eles.
Então o que o Eterno alerta a vocês e diz a vocês, anjo arrependido? Vocês precisam voltar para as Escrituras Sagradas, voltar para a palavra. E para esses dois canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. Porque o Eterno está vindo tratar com esses anjos caídos na carne, com o governo dos anjos caídos na carne, com o reino dos anjos caídos na carne e com os que estão em espírito, mas também estão envolvidos no mesmo movimento nesse mundo carnal, através dos caídos que estão na carne. E através dos anjos arrependidos, que também se misturou com eles e andam no nível deles. Então o Eterno vem tratar com esse reino dos anjos caídos. O Eterno vem tratar com este reino dos anjos caídos, que é o reino da ciência do bem e do mal. É o reino do anjo caído. Então o alerta que o Eterno dá para os anjos arrependidos é que se voltem para a palavra, para conhecer a verdade e se libertar desses anjos caídos, do envolvimento deles, do domínio deles, do comando deles e da forma que eles têm, da massa de manobra que eles fazem, como manobrar os anjos arrependidos. Então eles são os soberbos, eles são os orgulhosos, eles são os altivos. E o Eterno vem tratar com eles. E é eles que vão entender que tudo que eles foram, tudo que eles acharam que era, eles não são nada. São apenas mortos à morte, condenados ao lago de fogo. Esse é o alerta que o Eterno dá para todos os anjos arrependidos. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. A arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Calma aí. Igual o irmão falou dessa parte aqui, ó. Quando está falando essas coisas aqui, está falando de como eles construíram o sistema. Como eles trouxeram tudo para eles estar no governo, para eles estar no poder, para eles estar no comando, no controle de tudo. E unicamente os anjos arrependidos, debaixo desse domínio todo deles. Então eles trouxeram os anjos caídos na carne, no corpo de carne. Eles trouxeram todo esse sistema de coisas, toda essa vida que se move nessas cidades grandes. Eles trouxeram empresas, eles trouxeram indústria, eles trouxeram o comércio, eles trouxeram as artes, eles trouxeram tradições, eles trouxeram a música, o teatro, eles trouxeram o esporte, trouxeram o lazer, as diversões, eles trouxeram tudo. Uma única cultura que eles não trouxeram foi a cultura, a base do povo do Eterno, os israelitas. Porque os israelitas tinham o Deus único e a base deles era a instrução da lei de Moisés. Então, o povo do Eterno, os israelitas, os anjos caídos não deram nenhuma cultura para eles, nenhuma tradição. A tradição dos israelitas, a cultura dos israelitas, tinha a ver com o único Deus que através de Noé, através de Abraão, através de Moisés, eles tinham todo o ensinamento do único Deus, que veio de Adão e Eva. Então o povo do Eterno, e não está falando desse povo moderno de hoje, esse povo que anda seguindo tudo que passa pela frente. Está falando do povo antigo, os que foram fiéis às Escrituras Sagradas, serviu o único Deus. Está falando desse povo antigo. Não está falando de um povo falso, fingido, que se passa pelo povo do Eterno e fica adorando as imagens de escultura. Porque o povo único, do único Deus, não servia às imagens de escultura. Então hoje não existe esse povo único do único Deus para servir a ele com fidelidade, de acordo, eles eram instruídos pela palavra dele na antiguidade.
Hoje eles dizem que são do Eterno, mas eles servem o que eles querem e quem eles querem, da forma deles. Eles servem as imagens, então não é o único Deus. Então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, quando ele se levantar, é essa questão do julgamento dele, o juízo dele, que vai vir sobre essa terra, que se trata exatamente dos anjos caídos, que se rebelaram contra ele e fundaram aqui esse reino, com o anjo caído Samael. Fundaram esse reino. Então, a estrutura desse reino é o anjo Samael e seus anjos caídos. A base desse reino é o anjo caído Samael e os seus anjos caídos, porque ele tinha os 10 ministros. Então, a base desse reino, esse reino aqui, esse sistema de governo de cidades, como a gente vive nessa terra, esse sistema de governo é o anjo caído Samael e os seus 10 ministros. Quem governa esse mundo, essa terra. Então, eles trouxeram a base, eles trouxeram o alicerce e eles trouxeram os fundamentos. E tudo que tem nesse sistema de coisas, desse governo, desse mundo, desse reino, foram os anjos caídos que trouxeram. Eles trouxeram tudo. Então o Eterno vai vir tratar com eles. Porque eles estão julgados e condenados ao lago de fogo. E o Eterno vem tratar com eles para lançar eles na morte eterna, o lago de fogo. Então tudo que se diz aqui, tudo que se ouve aqui, é o Eterno alertando os anjos arrependidos. Quem está no governo da vida deles? Quem está no comando da vida deles? Quem é que manipula eles, domina eles e controla eles? Através de tudo que eles vivem, que eles praticam, que eles fazem. Então o Eterno vai vir tratar com esses anjos caídos, que estão em corpo de carne, nasceram nesse mundo, e os que são espíritos e não têm corpo de carne. Mas eles estão no comando do mesmo jeito, no domínio do mesmo jeito, no controle de manipulação do mesmo jeito. Manipulando os anjos arrependidos, para não se voltarem para o Eterno, para não se arrependerem. Então o Eterno vai tratar com eles. E os anjos arrependidos serão vítimas deles, se não se voltar para as Escrituras Sagradas, se não se voltar para a palavra. E agora o Eterno trouxe esses 2 canais. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Se os anjos arrependidos não se voltarem para a palavra e para esses 2 canais, eles sofrerão a mesma pena dos anjos arrependidos na carne, vivendo nesse mundo no corpo de carne, e os anjos demônios que não têm o corpo de carne. Então vocês sofrerão a mesma pena. Do juízo eterno, o castigo eterno, a segunda morte, a morte eterna, o lago de fogo. Então vocês abram os ouvidos. Prestem atenção ao que o Eterno está falando, o recado que ele está mandando para vocês. Abrir os olhos, se atentar, alertar, acordar, despertar. Porque os anjos caídos e o seu reino da ciência do bem e do mal vai descer para o lago de fogo. Se vocês continuar no comando deles, no domínio deles, seguindo eles, obedecendo eles, se vocês continuarem sendo massa de manobra, controlado por eles, dominado por eles, vocês terão o mesmo fim que eles. E unicamente escaparão os que vierem para esses 2 canais e vierem para a palavra. O Espírito Santo ministra o azeite na lâmpada. É a única forma que o Eterno tem de resgatar vocês da morte eterna. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das montanhas,
por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, os anjos caídos em um corpo de carne, eles são governadores, eles são presidentes, eles são homens grandes, eles são homens do poder, eles mandam, eles desmandam, eles fazem, eles acontecem, eles causam. Eles são os grandes, os poderosos, os importantes. Mas quando o Eterno vier nessa terra, eles não vão ter onde se enfiar. Eles não vão ter buraco para se esconder. Porque eles verão que o juízo dele chegou. O julgamento dele chegou. E eles não passavam de demônios em corpos de carne, julgados e condenados ao lago de fogo. Então a vinda do Eterno é para trazer à memória dele quem eles são e para onde eles vão. E eles não vão ter aonde se esconder, eles não vão ter para onde fugir. Porque o Eterno disse que eles irão. Então eles irão para o lago de fogo, que é a segunda morte, que eles já estão julgados e condenados. Então vocês, anjos arrependidos, não queira ficar nesse meio. Não queira estar do lado dos anjos caídos quando o Eterno vir tratar com eles. Vocês não queiram ser vítima deles, estar no meio deles e sofrer a sentença deles. Afastai-vos do homem cuja vida não passa do sopro das suas narinas. Pois qual é o seu valor? Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Então, esses anjos caídos, rebeldes, que se rebelaram lá contra o Eterno, que eles morreram porque o Eterno tirou a vida eterna deles. A única coisa que eles têm nessa terra é um corpo de carne que possui o ar, o fôlego de vida que o Eterno deu. E eles se acham grandões, eles se acham poderosos, eles se acham eternos, eles se acham em uma vida que não vai ter fim, não vai acabar. E eles têm a sua forma, a sua manipulação, o seu controle, para que aquele presidente viva uma eternidade e ele nunca vai morrer. Isso é só uma forma que eles têm de passar essa ideia para as pessoas de uma vida eterna em um corpo de carne e uma juventude eterna. Isso é só uma manipulação, é só um controle, é só uma forma de mentir e enganar. E eles passarem para eles mesmos a ideia infinita que eles não vão morrer, eles vão continuar no poder, mas quando eles menos se pegam, eles desencarnam. A morte do corpo deles chega. E esse negócio de reencarnação foram eles que trouxeram. Porque um demônio não morre. Um demônio está em um corpo de carne, aquele corpo morre. Mas aquele demônio segue para outro corpo. Aquele demônio passa para outro corpo. Então aí de onde veio a reencarnação. Aquele demônio é eterno. Aquele demônio não morre. Aquele demônio tem uma história naquele corpo. Quando aquele demônio quer mentir e enganar, ele vem para outro corpo e ele diz àquela pessoa que morreu e reencarnou. Não existe reencarnação. O mesmo demônio que sabe aquela história daquela família que estava naquele corpo, que aquele corpo morreu, passa para o corpo de outro. E sabe a história daquela família porque viveu em um corpo naquela família. Bem assim eles agem quando vai consultar os mortos. Aquele demônio que veio, porque ele vivia naquele corpo. Então ele vem dizer para aquelas pessoas que ali é aquela pessoa que morreu. Então o que é a reencarnação? É um anjo caído, um demônio, encarnado em um corpo de carne. Então aquele corpo de carne morre, o corpo de carne morre, mas o demônio continua vivo. Então ele entra em outro corpo e vai seguir uma nova vida, ou ele segue a mesma vida que ele teve naquele corpo que morreu. As pessoas não sabem de nada, não têm noção de nada, não entendem nada. Unicamente o que os anjos caídos ensinam para elas. Então elas não têm capacidade para saber, para discernir assuntos espirituais que não estão ao alcance delas.
É por isso que os anjos caídos trouxeram a religião. A religião é o lado espiritual, aonde ele vem enganar as pessoas, falando o que eles quiserem que elas sabem, que eles quiserem que ela fica sabendo, porque ela não tem conhecimento espiritual e nem tampouco jamais terá, porque é apenas uma alma vivente em um corpo de carne. Quem tem conhecimento espiritual são os demônios, eles são espírito. Então o demônio chega em um corpo de carne e ele fala o que quiser, ele faz o que quiser, ele ensina o que quiser. Aquela alma vivente não vai questionar, aquela alma vivente não entende nada do mundo espiritual. Até quando vai explorar o mundo espiritual, vem sabendo tudo o que eles falaram. Então as almas viventes, os anjos arrependidos, eles estão reduzidos unicamente ao conhecimento dos anjos caídos. Seja através das escolas, seja através das faculdades, seja através da música, seja através de um livro. Foram tudo os anjos caídos que trouxeram conhecimento nessa terra, trouxeram entendimento para essa terra. Unicamente os anjos caídos dizem para os anjos arrependidos o que eles fazem, o que eles não fazem, ou o que eles deixam de fazer. Porque eles não têm fonte própria de vida. A fonte de vida dos anjos arrependidos são os anjos caídos. Então, todo saber de um anjo arrependido foram os anjos caídos que trouxeram para ele a informação. E o anjo arrependido não tem o que dizer, não tem o que falar, não tem o que questionar, porque a alma vivente do anjo arrependido não tem informações espirituais, não é um espírito conhecedor do mundo espiritual. Então, os anjos caídos são espíritos conhecedores do mundo espiritual. E eles trazem no mundo material, no mundo terreno, a informação que eles quiserem para os anjos arrependidos. E eles não vão questionar, porque eles não têm conhecimento algum do mundo espiritual. O único conhecimento que o anjo arrependido pode ter do mundo espiritual é pela palavra do Eterno. Através do conhecimento da palavra do Eterno, pelo Espírito Santo. Se tiver o Espírito Santo, se não tiver o Espírito Santo, continua enganado do mesmo jeito pelos anjos caídos, mesmo lendo as Escrituras. Essa informação que o Eterno dá é para os anjos arrependidos. Entender que a faculdade que ele tem não é nada. O livro que ele leu não foi nada. A informação que ele tem não é nada. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabe, foram os anjos caídos que ensinaram para ele. Então, unicamente, o Eterno tem uma saída. As Escrituras Sagradas. Os 2 canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. É o entendimento espiritual que liberta e não deixa cativo e prisioneiro de um anjo arrependido. E não deixa cativo e prisioneiro de um anjo caído. Então esses anjos caídos, eles trouxeram todo tipo de mentira e engano. E vocês ficam sabendo a questão da encarnação. O anjo caído está vivo na terra em um corpo de carne. O anjo caído é um espírito, é um demônio naquele corpo. Ele não morre, ele é eterno. O corpo morre, o demônio continua vivo. Então ele entra no corpo que ele quiser e ele começa a vida nova que ele quiser. Ou ele volta para a vida velha, aonde ele vai dizer que ele encarnou. Aquele anjo caído naquele corpo de carne, ele não tem vida velha, ele não tem vida nova. Ele é apenas um demônio que nasceu em um corpo de carne, condenado ao lago de fogo. E nasce nesse mundo, em um corpo de carne, com um único propósito: mentir, enganar e levar os anjos arrependidos à perdição, por falta de conhecimento da verdade. Isso também é um alerta do Eterno, para vocês, anjos arrependidos. Começar a ter conhecimento espiritual para libertar vocês. Conforme a palavra diz, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito da verdade já chegou, já está levando vocês à verdade.